No tema de hoje vou-vos falar sobre as condições sanitárias de antigamente. E enquanto que a Europa durante muitos anos, milhares de anos, teve problemas com doenças por não terem o sistema de saneamento correto, no continente africano não era assim. Porque muitas pessoas vão pensar que hoje em dia, por lá haver mais pandemias pelos vistos, do que na Europa, que eles estão mais atrasados. Mas antes da colonização eles estavam bem avançados. A prova disso, por exemplo, é que no antigo reinado do Egito já havia casas de banho e havia duches e banheiras como a gente conhece hoje. No continente africano há mais do que o Egito, então também vou-vos citar o Mali e o Império do Songhai, mas isso eu vou-vos explicar depois. A nível de áreas rurais era um pouco diferente, porque dependia de quanta água é que havia naquele lugar para ter um sistema de saneamento, senão eles tinham outras leis para terem uma higiene como deve ser. Para os povos chamados de nomades que iam de um canto para o outro, já não havia tanto esse sistema de saneamento, mas eles tinham regras como manter a sua higienização. A religião e a filosofia africana tinha com que as pessoas tinham um grande respeito para a água e também sabiam como tomar a sua higiene a sério. Isso fazia com que ninguém poluía a água, nem as fontes de água. Só para vocês terem assim uma ideia, nas influências europeias, por exemplo, os gregos tinham uns banhos, mas não era assim muito conhecido, e depois os romanos tiveram as termas. Mas eu não sei bem se eles levavam as termas a sério para se lavar, porque era tipo, termas era para toda a gente, não havia aquele sistema de ter uma casa de banho em casa, e ainda menos de ter uma banheira ou um duche em casa. Essas termas muitas vezes eram fechadas ao público por causa de epidemia de sífilis. E para quem conhece essa doença, sabe que não é uma doença que é transmitida na água. A Europa teve que esperar até que os mouros, sim, eles não gostam de dizer os africanos, eles já vão dar um outro título. Os mouros vieram à Europa e eles é que ensinaram os europeus o método de tomarem banho, de utilizarem perfume, óleos essenciais e etc. O sistema do hammam, por exemplo, começou na Espanha, pelos mouros, e depois é que foi se espalhando pelos outros países. Como eu já vos expliquei no início, o antigo Egito já tinha casas de banho públicas, privadas e também já tinham um sistema de duche e de banho em casa de cada um. Eles também tinham sistemas sanitários onde a água realmente saía, como a gente conhece hoje, só que eram feitos de pedras, não eram aqueles tubos de plástico como temos, mas onde a água realmente saía de casa e ia fora da cidade. O Ghana tinha uma cidade que chamava-se Kombu Sale, onde uma parte era muçulmana, a outra era indigena, e eles conseguiram juntar-se para ter, para aquele tempo, um sistema de saneamento dentro da cidade que era super avançado. Nem sempre era a religião o motivo das pessoas terem uma boa higiene. Aqui vê-se também aquela parte da filosofia africana. O Império do Mali não fica por trás, e também o Império da Grande Zimbábue, que eu já vos falei, onde tinham muralhas, que depois o Império da China inspirou-se para fazer as muralhas de China, também tinham saneamentos. Também foram encontrados na cidade de Gao, que fazia parte do Império de Songhai, vestígios arqueológicos que provam que eles tinham um sistema de saneamento. Então, como vocês podem ver, não é só uma, duas, três, não, são vários impérios que fizeram que tinham já um sistema de saneamento dentro do continente africano. A explicação porque é que hoje em dia não é assim seria, claro, da colonização que destruíram muitas coisas onde a gente hoje não temos a noção porque não temos os vestígios e as provas, mas também é aquela parte depois da independência que houve guerras dentro dos países, etc. A mudança climática também faz parte dessa mudança que hoje o continente não é como antigamente. Espero que gostaram deste vídeo para terem uma visão diferente e aprender algo de novo sobre o continente africano.